Olá, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta, hoje com a professora Annelise Caminho. Vamos aguardar ela entrar, o pessoal ir entrando. Espero que todos tenham ido dentro do possível bem no feriado e estamos aqui para tratar, né, de um tema super interessante e muito pertinente, um planejamento sucessório. Quantas vezes um cliente não entra em contato conosco em função, às vezes, de um vulnerável, né? E como fazer alguma tutela específica. Então, nós vamos ver como o ordenamento brasileiro trabalha nessas condições. Estou vendo aqui a professora Paula Moura, estou vendo a professora Simone Tassinari, que inclusive tem um artigo com a Annelise sobre a temática. Acho que, Annelise, eu aceitei aqui, ver se deu certo. Aí, olá! Oi, boa noite. Boa noite, como vai, Annelise? Tudo bom? Tudo bem, professora? E a senhora, tudo bem? Ah, a senhora não está aqui, Daniele. Estou vendo aqui que a Simone Tá, estava aqui, inclusive foi quem nos apresentou. Lembra que ela indo para aquele congresso em Gramado, né? isso Ainda na mesmo. época do período dos eventos físicos, né? Exato. E, e que foi uma alegria, e inclusive na volta dessa viagem, eu vim com você e o Oxandro, foi quando eu fiz o convite, né? A Isso. professora Annelise Caminho, ela é autora também do Arquitetura do Planejamento Sucessório, aqui, um artigo junto com o Oxandro, que trata da questão, Oxandro Gonçalves, as cotas preferenciais na sociedade limitada como instrumento para o planejamento sucessório. Aí o que aconteceu? Eu tive a honra deles aceitarem, escreverem com autoria, e quando eu fiz o lançamento do tomo 2 lá em Curitiba, organizado pela OAB, né? Aí de Curitiba, um evento capitaneado pela querida Marília Pedroso Xavier. A Marília organizou um evento, foi um dos vários lançamentos que o Arquitetura no Planejamento Sucessório teve ao longo do Brasil, depois teve um em São Paulo. E aí, como o Alexandre ia falar nesse tema, a Annelise, para não repetir, aí foi e falou sobre essa questão, né? Foi sobre esse tema, que depois isso virou um artigo junto com a Simone Tassinari, né? Até que Exato. vocês desenvolveram o artigo. E o assunto é muito pertinente, né? Eu vejo que, inclusive, ele vem, esse assunto permanece no tomo 3, sobre o enfoque do idoso também, da vulnerabilidade em relação às previdências privadas, também vem muito com essa questão do cliente mesmo, quando né, procura exatamente para quando quer fazer essa tutela. Eu queria apresentar a Annelise Pantaleão Puccini Caminha, professora da Uni Dom Bosco, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC do Paraná, advogada, tanto com duas praças, Porto Alegre e Curitiba, né? Nelise, muito obrigada por você ter aceitado a fazer essa live, de estar aqui, que esse espaço do Arquitetura em Pauta, ele é exatamente para os autores, para a gente conversar de uma forma mais descontraída, né, Sim. sobre temáticas tão sérias. Fica normalmente postado aqui no feed, então quem não puder assistir toda, quiser depois, nós vamos estar aqui, esse bate-papo vai estar aqui gravado aqui no meu feed. Annelise, mais uma vez, obrigado, boa noite, passo a palavra para você. Ai, boa noite. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Nós estamos já há algum tempo conversando sobre essa live e conseguimos um dia para que encaixasse as agendas e tudo mais. Então, eu quero agradecer o convite. Esse tema é um tema que eu trabalho bastante, gosto muito. A professora Simone também, que
que entrou aí e trabalha, como a professora comentou. Inclusive, a gente foi um dos projetos do Copérnico que nós apresentamos no último biênio e encadeou no nosso artigo que foi publicado na Revista Jurídica Luso-Brasileira. Então, esse tema é um tema muito extenso, né? Um tema que não tem... não tem vários instrumentos que podem ser utilizados, mas eu acredito que é um tema muito importante, porque nós nunca pensamos que nós podemos nos tornar vulneráveis. Então, pode ser, inclusive, o nosso futuro. Então, acho que é um tema que ele consegue tanto pensar numa pessoa, numa proteção, em algo específico, como nós mesmos. Então, olhar para nós para pensar, de repente, em planejar um futuro, como nós queremos, né, que a nossa vida se desenvolva. Então, é uma honra a professora estar aqui. Sim, aquele congresso foi muito legal. Acho que foi o último congresso que eu fui em Gramado. E no ano seguinte, infelizmente, já não aconteceu, já não foi possível. Espero em breve, ano que vem, que a gente consiga estar lá novamente, né? E reencontrar todos os amigos queridos, que agora é só pela internet, porque agora eu acho que com a vacinação, com o avanço, a gente vai conseguir voltar aos eventos físicos. Mas agradeço imensamente esse convite, que é muito importante. E esse projeto é um projeto que já deu certo, né? Um projeto que já está fazendo muito sucesso. Então, acho muito interessante a gente ter esse momento de bater um papo, de conversar, de tirar algumas dúvidas, não só dúvidas acadêmicas, mas também práticas, também do dia a dia da advocacia, né? Eu trabalho como advogada. Então, acho que isso é importante para que a gente também consiga trocar ideias e crescer, né? Crescer tanto pensando como advogado, como pessoa, como os problemas podem ser solucionados e também de forma preventiva, né? Pensar um pouco em prevenir alguns conflitos. Então, eu acho que esse momento é muito importante para que a gente consiga trocar essas ideias e aprender, que a gente aprende muito com a senhora sempre. Então, desculpa, eu falei senhora, já é automático. Mas Não, a gente sempre você. aprende muito. Eu sempre tento entrar nas lives e aprendo muito. Então, acho que vai ser bem interessante a nossa conversa hoje. Eu acho que assim, eu tenho a importância dessa temática para mim, né, na minha vida, no sentido de sempre estar desconstruindo esse tema, mostrando que ele é muito mais próximo de todos nós, né? E realmente eu tenho um projeto aí do Arquitetura do Planejamento Sucessório, tomo 1, tomo 2, está saindo agora o tomo 3, e né, já tem o esboço de um sumário para o tomo 4, porque a temática é muito extensa, muitas coisas estão se construindo também conforme as demandas. Muita coisa em planejamento sucessório foi feita num tempo de uma forma, às vezes, não tão cuidada e que hoje isso é muito mal interpretado. Então, tem muitas questões vindo, planejamentos com nulidades parciais ou até totais. Então, é muito importante estarmos seguros. E essa prática sua também, da advocacia, isso é muito importante, porque traz esse viés, né? Bem, sem maiores delongas, eu já fiz a apresentação da Annelise, a nossa proposta aqui. Eu tenho esse projeto também com a Simone, porque é muito importante todos nós estarmos atualizando, porque muda muito essas circunstâncias, né? Então, assim, em 6 meses a gente faz o novo congresso, porque saiu coisa nova, tem jurisprudência, novo entendimento, decisão do STF, questões da OAB em relação ao advogado, a mídias. Então, assim, é incrível como em 6 meses, às vezes, e como o assunto é muito extenso. Então, aqui é uma preocupação que, lógico, como você falou, não só determinar. E aí você me destacou uma questão que eu acho como uma das vantagens do planejamento e que eu coloco isso sempre para o cliente. É você não ficar passivo ao tempo. Você não ficar vulnerável de você mesmo. Você determinar, você ter o controle né? Então, se você... Às vezes, muitas pessoas pensam, o planejamento é caro. Não é caro, isso é um investimento. E se você fizer qualquer conta, você vai ver que é vantajoso você fazer essa advocacia preventiva, consultiva, e de se organizar antes. Mas o brasileiro tem um pouco essa cultura, né? Então, assim, quando você fala que não é só o de buscar o auxílio do advogado para
um instrumento de tutela para esse vulnerável, mas também pensar na nossa própria vulnerabilidade, né? Uhum. Então, infelizmente, cada vez mais as doenças precoces estão chegando. Diagnóstico de Einstein com pessoas... Einstein é ótimo, né? Com Alzheimer, muito mais cedo. Então, eu acho que é, sim, também uma preocupação que nós todos temos que ter. Dentro disso, né, eu queria saber, assim, primeiro, de uma forma lato, e quais esses instrumentos mais, e aí depois a gente pode ir trabalhando cada vez mais detalhadamente. Dentro de um contexto, quais os instrumentos mais que você indica para essas situações? Tá. Na verdade, eu até eu gosto bastante de pensar, sempre quando a gente fala de vulnerável, geralmente as pessoas não se preocupam. Ah, hoje eu não preciso pensar nisso, eu não tenho filhos, eu não tenho nenhum vulnerável na minha família. Mas com o aumento da expectativa de vida, todos nós vamos nos tornar vulneráveis um dia, né? Porque a medicina ela avança, mas a consequência desse avanço é que nós acabamos vivendo mais tempo e, É, consequentemente, desenvolvendo novas doenças. Né? é, Ou até as doenças que a gente desenvolvia antes, mas não vivia não muito tinha tempo, não tinha uma diagnóstico, ou não expectativa. tinha o nome, ou não era identificada, né? Eu digo, por É, exemplo, a exatamente. alienação parental sempre existiu desde que as pessoas eram separadas. Mas aí, lógico, a ciência vai e descobre. E é isso também, com o desenvolvimento tecnológico da prevenção de doenças, de tratamentos, de exames, ao mesmo tempo também torna-se as pessoas ganharam. Isso, os dados do IBGE comprovam 20 anos a sociedade adquiriu. Exato. Hoje em dia, a pessoa, né? Minha mãe entrou numa faculdade com 61 anos de idade. Então, Sabe que né? uma coisa É uma que eu penso, criança. só contar um caso, mas eu já vou entrar nos instrumentos, mas uma coisa que eu refleti muito e eu não tinha me dado conta, mas eu tinha uma cadelinha que ela estava com 12 anos. E ela estava sofrendo muito, assim, já estava muito doente. E quando eu chamei o veterinário, ele falou: a gente vai ter que sacrificar ela não tem mais, ela não caminhava nem nada. E eu, ai, mas coitadinha, sabe aquela coisa, a gente começa a ficar naquele. E ele olhou para mim e falou assim: nós trouxemos ela até aqui. Se a gente não tivesse cuidado dela, dado todos os medicamentos, tudo que a gente deu, ela teria morrido antes, naturalmente. Nós que trouxemos ela até aqui. Então, nós temos que saber a hora de parar, de brincar de Deus. Então, um pouco é isso que acontece também com os seres humanos. Essa lição, para mim, foi muito importante, que eu nunca tinha parado para pensar. O avanço da medicina faz com que nós também brincamos um pouco de Deus, né? Então, vamos levando a pessoa, às vezes, mais tempo, pensando mais em manter aquela pessoa viva por um aparelho ou por uma medicação. E isso pode fazer com que essa pessoa se torne mais vulnerável, né? Nós temos até tantos instrumentos já pensando na própria vida. Então, o que eu quero que a minha vida o que eu quero que aconteça com a minha vida se eu ficar vivo, se eu tiver que fazer um tratamento médico, algo do gênero. Então, eu acho importante a gente pensar no planejamento, não só o planejamento apenas sucessório, mas também esse planejamento da minha vida caso ocorra algo no futuro. Então, caso aconteça alguma coisa comigo, caso aconteça que eu tenho que fazer um tratamento médico. Então, nós temos vários instrumentos jurídicos que podem nos ajudar para planejar exatamente isso. O que eu quero que ocorra, qual tratamento eu quero ser submetido, quem eu quero que administre a minha vida, quem eu quero que decida as coisas por mim. Então, isso é importante ter essa mentalidade que, com o aumento da expectativa de vida da medicina, nós vamos, consequentemente, precisar desses instrumentos. Nós vamos ter que planejar e nos organizarmos melhor para ter efetivamente a vida que nós desejamos, né? E não ficar à mercê dos parentes, das brigas, que sempre surgem também quando nós temos algum vulnerável na família. Então, só para responder a pergunta, os instrumentos, temos vários instrumentos. O planejamento sucessório, na verdade, ele pode ser feito de diversas formas, mas tem alguns que eu acho que são bem interessantes para a gente pensar, alguns que são mais simples, para a gente pensar numa coisa assim, se acontecer isso, nós podemos usar, como, por exemplo, o testamento, que é um instrumento mais comum, mais antigo, mais simples, que simplesmente eu vou lá e vou determinar algumas questões específicas dessa vida. Um direito real de habitação em relação ao herdeiro incapaz, também um instrumento bem interessante para que a gente possa pensar, caso eu tenha uma pessoa vulnerável sobre a minha tutela e eu precise planejar como eu quero que essa pessoa sobreviva sem mim.
né? Isso é bem importante. Também podemos utilizar uma doação com uma reserva de usufruto, que também é outro instrumento bem utilizado, é um instrumento que as pessoas acabam fazendo, às vezes, sem nem saber por quê, nem saber as consequências dessa doação. O contrato de Ulisses, então esse instrumento eu gosto muito, eu selecionei para a nossa live de hoje, porque é um instrumento para eu pensar na minha proteção em vida também. Eu vou explicar um E é pouquinho um melhor. contrato que às vezes muitas pessoas não conhecem. Eu quero deixar ele, vamos tratando aí dos outros que são mais usuais. Gente, Tá. pessoal, lógico que o planejamento sucessório tem vários instrumentos. Nós estamos buscando alguns que ela está exemplificando de uma forma que podem ser útil para atender essas circunstâncias. E não é só o sucessório, é um planejamento patrimonial, um planejamento de vida, na verdade, né? Quer dizer, tanto o planejamento sucessório, você faz ele em vida, para a transmissão, é uma gestão patrimonial visando a transmissão de bens no caso da morte, mas a próprio planejamento patrimonial e planejamento de vida, do que você quer, dos seus cuidados, de como você quer fazer. Agradecer a presença também aqui do professor Leandro Cunha, eu fiz até uma live recente com ele, né? Que também está aqui nos prestigiando. Alguns alunos, eu vi a Lúcia aqui do curso também, né? Que você sabe que a gente coordena, eu, a Simone, o Daniel Bucar e a Ana Carolina Brochado Teixeira. Sim. E aviso vocês, gente, vem novidades por aí, então vamos lá. Bem, dentro do testamento, eu também queria até te chamar que o testamento ele teve uma modificação em 2002 para cá, né? Que antes o testamento ele tratava simplesmente de questões patrimoniais, né? De 2000 para cá, 2002 para cá, com a reforma do Código, reforma não, né? O novo Código Civil, trouxe essa possibilidade de tratarmos de questões existenciais, né? Então, assim, é um diferencial, e estou vendo aqui que a Paula falou que aprendeu sobre o contrato de Ulisses com você, Nelise, aí, né? Ah, sim. Deve ser É alguma... verdade, Paula. Mas eu aprendi com o professor Fernando Araújo. Ele foi a primeira pessoa que eu estudei com ele uma época na Universidade de Lisboa e ele me apresentou e eu continuei desenvolvendo e gosto de trazer bastante para o direito brasileiro, porque eu acho que é um instrumento bem interessante mesmo. Mas vamos deixar para o final para explicar como que ele funciona. Então, dentro do testamento que teve essa modificação, né? Que peculiaridade você gostaria de destacar? Né? O testamento, a gente sabe também que ele é dos instrumentos que está ali no livro 5º, Direito das Sucessões, e que praticamente a sucessão se resumia ao testamento, né? Já que o codicilo ele tem uma baixa aplicação, né? É considerado só para valores de pequena monta. Eu até fiz um artigo recente com o Daniel Bucar sobre isso também, com a Caroline Pongé, um outro artigo falando das potencialidades do codicilo, do que ele pode vir a ser otimizado. O fideicomisso, que é um outro instituto também do livro 5º ali, Morte Causa, ele, no caso, ele ficou muito restrito à prole eventual, então isso. Entrou, até apesar de ser um ótimo instrumento, mas entrou muito em desuso. Temos que aguardar aí, ver o anteprojeto do IBDFAM, ver se tem uma alteração aí nesse sentido. Então, basicamente, se não é você buscar outros instrumentos, só sobrava ali do livro 5º o testamento, né? Vamos dizer assim, como um instituto. Mas você queria destacar alguma peculiaridade assim do testamento em si? Claro, não. O que eu acho muito interessante quando nós tratamos de vulneráveis é pensar que o testamento, além das questões patrimoniais, que podem também estar dispostas especificamente em relação a esse vulnerável, como, por exemplo, eu sei que eu tenho um filho que tem uma deficiência, que ele vai precisar de um apoio financeiro ao longo da sua vida, então deixar um percentual, algo disponível para ele por meio do testamento. A gente também pode pensar em utilizar ele para as disposições extrapatrimoniais, como nomear um tutor para um filho, nomear um curador para substituir numa curatela.
Então, esse instrumento, então, essa possibilidade, eu vejo que as pessoas não utilizam, nem sabem que isso existe. E eu sempre fico pensando, olha, se eu tiver um filho, eu quero dizer quem eu quero que cuide do meu filho. Eu não quero que o meu filho tenha que ir fique numa disputa judicial entre avós, tios e não sei mais quem que vai querer disputar pela guarda do meu filho. Eu queria já definir isso. Eu sempre digo que o dia que eu tiver filho, eu vou fazer um testamento só para definir essa questão específica. Então, as pessoas às vezes pensam, eu preciso de testamento, eu preciso de dinheiro. Não, eu posso definir a tutela do meu filho. Eu posso definir, se eu sou um curador, quem eu quero que me substitua nessa curatela por meio do testamento. Então, eu acho o testamento um instrumento muito interessante, principalmente quando eu não quero, naquele momento, trabalhar com o patrimônio. Então, eu não quero, por exemplo, fazer uma doação em vida, eu não quero colocar meu patrimônio numa holding, eu não quero pensar nisso agora, mas eu quero ter uma segurança de que se aconteceu algo comigo, essa pessoa que precisa de mim, então esse vulnerável que eu estou assistindo, seja assistido por alguém da minha confiança, por alguém que eu sei que vai efetivamente cuidar dessa pessoa. Então, embora lá no Código Civil nós tenhamos a possibilidade do tutor, já se admite na jurisprudência também de nomear um curador para essa pessoa. Então, acho muito interessante pensar no testamento de forma um pouco mais ampla. Pensar também como eu quero que as coisas fiquem ajustadas quando eu não estiver aqui. Então, além de... quando eu tenho uma situação de vulnerabilidade, ou um filho, ou uma pessoa com deficiência sobre a minha tutela ou curatela, eu tenho que pensar, além da questão patrimonial, como essa pessoa vai sobreviver, eu posso pensar no testamento também para nomear, por exemplo, uma pessoa para ficar com essa pessoa vulnerável. E, além disso, também eu posso instituir um direito real de habitação no meu testamento, que é outro instrumento que eu falei junto aqui. Mas nós podemos, então, incluir os dois ao mesmo tempo nesse testamento. Então, a possibilidade do testamento é muito maior do que simplesmente dizer para quem vai o meu patrimônio. Eu posso também instituir, por exemplo, que os quinhões vão ficar todos iguais, mas que o herdeiro vulnerável vai ter o direito real de habitação enquanto ele necessitar, por exemplo. Então, é algo que eu acho muito importante de pensar nesse sentido. E eu acho assim, também não é só os quinhões, eu acho que as pessoas têm, eu acho que até a própria estrutura da autonomia da vontade, né, autonomia do testador, que cada vez mais, não só do testador, do titular, né, eu acho, do patrimônio, eu acho que esse princípio tem crescido muito no direito das sucessões. Então, você buscar até dentro, se você respeitando a legítima, os quinhões da legítima, você pode até deixar uma parte maior dentro da sua disponível, inclusive para os cuidados de um vulnerável ou de um filho, né? Que não tem, às vezes, nenhuma vulnerável não de incapacidade, mas só de idade, e assim por diante. Então, até porque, às vezes, é muito comum, pelas transformações familiares, nós termos questão de um filho, às vezes, de um primeiro casamento, de 30 e poucos anos, e ter um filho de 5 anos. Né? Isso. Então, isso é muito possível. Você acha que o de 35 está inserido no mercado de trabalho, já está com né? Você já investiu na educação daquele filho, já custeou toda a criação e educação dele, e aí você tem um de 5, você vai receber quinhão igual, às vezes você acha até mais justo deixar ou precisar até para educação, recursos para, né? Então, tem tudo isso. Tem uma pergunta aqui da Lívia, perguntando: Annelise, Dani, boa noite. A live está excelente. Seria possível, no testamento, dizer que parte do valor do seguro de vida que estipulou em favor das filhas que seja para pagar o tratamento psiquiátrico? Annelise, eu só vou fazer uma observação. Lívia, Claro. Eu não gosto de misturar seguro de vida em testamento. Eu acho que, assim, são institutos... vamos ver a opinião da Annelise, mas, assim, seguro de vida,
ele nem entra lá no inventário, a gente sabe das vantagens que tem. Então, assim, eu acho que é importante deixar, assim, nem misturar. Eu acho que você pode deixar isso, às vezes, por outro instrumento, mas vamos ouvir a opinião aí da Annelise. Mas vamos lá, não quero Não, te... eu também concordo. Eu acho que o seguro de vida, né, ele tem um objetivo diferente. E eu também tenho um pouco de receio de, por exemplo, dizer, tem que custear o tratamento X, Y, Z. Porque eu não sei se depois esse tratamento vai ser um tratamento que vai ser aplicado, vai ser um tratamento necessário ou não. Então, eu fico um pouco com receio de estipular isso hoje, para daqui a 30 anos isso poder mudar, né? E fica. Daí vai ser um conflito maior isso. Eu acho que se a gente fizer essa mistura, não vai conseguir, né? A não ser que ela esteja falando também de um caso assim, um caso talvez que a pessoa já esteja muito próxima. Às vezes a gente tem que pensar que testamento, às vezes tem pessoas que vão fazer mais no fim da vida, mas como é um instrumento, ele é revogável a qualquer momento, você também pode, se acha que nesse momento isso é necessário, você pode botar como uma cláusula, mas a gente tem que pensar, às vezes, a longo prazo. Eu acho que muito isso é uma característica das cláusulas restritivas, né? Isso. Eu vejo que, às vezes, você se pega, acha que é interessante, é importante naquele momento, e dependendo de como você põe, você exclui literalmente um bem do patrimônio, tira de circulação. Então, tem que tomar, às vezes, cuidado com essas cláusulas. Eu, particularmente, não gosto de misturar a questão do seguro de vida para não ter nada a ver com o inventário. É o seguro, aí, sei lá, talvez buscar uma pessoa que seja de confiança e deixar um fundo de rendimento, não sei. Às vezes tem outras formas do que isso. De repente deixar, por exemplo, um valor, fazer um cálculo de um valor e deixar em testamento esse valor, como a professora Daniela falou, de deixar para a educação. Então, por exemplo, deixar um valor já específico, né? Nos Estados Unidos as pessoas fazem muito isso. Eu abro uma conta para pagar a faculdade do meu filho no futuro. Então, por exemplo, eu posso aqui no testamento dizer a conta X, o valor dela é destinado, vai ficar aplicado, vai ficar destinado Aí não tem como, já que você tocou nos Estados Unidos, né? A gente sabe, aqui lá também no evento teve a palestra da Luciana Xavier, que veio falando de trust, né? E ela vem escrevendo o artigo até agora no tomo 3, que ela é muito defensora do trust. Tem um artigo no Arquitetura, no tomo 1, da Milena Donato, né? Que ela aborda também essa questão do trust, sabendo, gente, que o trust é um instrumento de origem dos países anglo-saxões, mas ele não tem na nossa legislação brasileira, né? A Milena até trabalha, tem um livro sobre a fidúcia, que foi a tese de doutorado dela, que é um instituto muito parecido com a estrutura do trust, só que se fala que a fidúcia é para o civil law, vamos dizer assim, né? Tanto que a França tem um ótimo instituto da fidúcia, a Argentina, nossa vizinha aqui, estão mostrando como que os países todos estão buscando soluções para essas necessidades que a sociedade, que as transformações socioeconômicas provocaram, não só nas famílias, mas também nas formas de se constituir esse patrimônio, né? Então, você também abordou aqui que, às vezes, a previdência privada está sendo utilizada para isso, às vezes, para a educação de um filho. Ele nasce, você abre aquela previdência, né? Então, isso também é um assunto que está, hoje em dia, mais nebuloso, porque muita gente estava utilizando ou utiliza a previdência como uma forma de fraude, né? Então, então tem que se tomar cuidado. Você que trabalha na área familiarista também, sabe que aí agora, com a decisão da ministra Nancy no passado, do STJ, no sentido de se ainda está na fase dos aportes e tudo, de dividir o patrimônio. Então, assim, a Previdência está com muitas decisões e vem até artigos novos também no tomo 3 sobre esse assunto. Então,
Mas, voltando aqui à questão do trust, porque a gente sabe que o trust é até, de certa forma, um fideicomisso, né? E aí, Lívia, te falando, por exemplo, às vezes o fideicomisso seria um ótimo instituto para isso, para você deixar um fundo para um terceiro e aquele entregar ou cuidar dessas pessoas que precisavam dessa tutela. Mas, infelizmente, a gente não está podendo utilizar o fideicomisso. Mas os países anglo-saxãos, e no caso também a Itália, que é um país de origem single law, tem o trust, né? Dentro desde 2006, eu acho, na Itália, que é isso, é uma triangulação que é muito utilizada para várias questões, até de vulneráveis, né? Que você deixa com o trustee a administração daquele patrimônio para aqueles específicos, aquelas finalidades constituídas ali no trust. Mas, infelizmente, só que o trust também, às vezes, como planejamento, é visto de uma forma pejorativa, né? E nem sempre quer dizer, nem sempre não é a natureza do instituto, não é, a gente não pode estar deturpando, às vezes, a natureza de um instituto, porque as pessoas utilizam aquilo de uma forma com fraude, né? O trust, eu acho que ficou daquela forma muito devido a um deputado aí, né, que falava, o dinheiro não é meu, é do trust, né? Realmente, não era dele, era do trust, só que a questão não era o problema do trust, que você pode fazer isso legalmente, levar para um país. A questão é tributação, ver os valores, se compensa, qual a finalidade, assim por diante. Mas eu queria saber a tua opinião aí sobre essa questão do... que muito um instituto que pode utilizar muito para essa questão da vulnerabilidade, né? Não só sua, como também de outros, né? Não, eu acho que seria muito interessante, muito legal, mas eu sou uma pessoa muito cautelosa. Então, por exemplo, eu nunca vou indicar no meu escritório algo que eu não sei como que vai funcionar no futuro. Não sei se hoje eu vou fazer de forma ilegal, se não vai dar, se vai dar certo, se não vai dar. Então, claro, se a pessoa quer isso e ela sabe das consequências, tudo bem. Mas eu teria muito cuidado. Se eu estou pensando num vulnerável, que é uma pessoa que não sei como que ela vai se defender no futuro, eu não indicaria hoje isso para um Não, vulnerável, até porque a gente justamente não por não tem ter nem o trust segurança. e nem a fidúcia, né? Eu falo Não, assim, mas a fidúcia, por exemplo, quase que foi aprovada no Código Comercial, né? Ele estava lá o sim. projeto em 2013, quase que foi aprovado. Mas assim, eu vejo assim, vem atender muito, mas a gente tem que saber. Ele não é um instrumento hoje possível. Para Não, você fazer, tem que fazer. Não é ilegal, você pode levar o dinheiro, só que você tem que ver custos, se compensa, e todas essas operações não são baratas, né? não. Constituir um trust nos Estados Unidos ou em outros países Eu acho, tem. exato, eu acho que nós temos tantos instrumentos que podem ser utilizados, então vamos pensar coisas mais seguras, né, para garantir isso. Então, por exemplo, eu não indicaria fazer um trust, mas eu indicaria talvez deixar um valor específico numa conta para o testamento e deixar um curador responsável por essa pessoa. Então, eu pensaria talvez outras coisas para proteger esse vulnerável que hoje seriam admitidas e que são seguras, que eu conseguiria dar uma segurança para o cliente que está pensando nisso. Eu acho que não, por mais que a gente até possa pensar em novos institutos, o objetivo não é trazer mais dor de cabeça, ficar numa insegurança. Eu fico pensando, imagina eu crio algo e eu fico na insegurança se aquilo vai funcionar ou não no futuro. Então eu tenho um pouco de receio. Por isso até que eu trouxe o testamento, por mais que o testamento pareça que, eu estou falando uma coisa que todo mundo já sabe, uma coisa tão óbvia. Mas o testamento é um instrumento tão rico que eu posso usar de tantas formas, que eu posso incluir tantas coisas diferentes, né? Eu posso realmente usar. Por exemplo, incluir um direito real de habitação no testamento. Nossa, eu já garanto que aquela pessoa vai ter uma casa para morar o resto da vida. Olha que instrumento importante, interessante de Eu acho que utilizar. é mais uma espécie, né? Essa questão do direito real de habitação ao herdeiro incapaz, não tem?
Sim, é que na verdade o direito real de habitação, ele estava ele era garantido ao herdeiro incapaz no Código de 16. O de 2002 não trouxe efetivamente de forma legal, né? Então esse herdeiro ele não pode exigir judicialmente esse direito real de habitação, mas ele pode ser realizado de forma voluntária. Então, por meio de uma disposição testamentária, por exemplo, ele poderia ser disposto. Então, ele não é algo que é garantido hoje pelo Código Civil, mas nós podemos dispor disso num testamento. Então, eu quero que na casa X o meu filho sobreviva até que ele complete 25 anos. Então, ele vai poder viver naquela casa, ainda que a casa seja dos irmãos mais velhos, por exemplo. Então, tem uma casa que ficou com todos os herdeiros e cada um tem um percentual. Então, essa casa não vai ser vendida até que aquele herdeiro, por exemplo, complete a idade X. Ou o direito real de habitação, no caso de um herdeiro que tem uma deficiência, pode ser um direito vitalício. Então, enquanto ele viver, eu não estou, por exemplo, dispondo do patrimônio todo para um herdeiro específico. Eu vou preservar com que todos recebam o mesmo patrimônio. Mas essa pessoa que necessita mais naquele momento vai viver nessa casa por um período. Então, acho que nós temos alguns instrumentos já no nosso direito civil que podem ser utilizados e que não são utilizados na prática. As pessoas não sabem que pode ser utilizado. E como que ele é, assim, a questão, ele na prática, né? E como ele é realizado, é por escritura? Fala um pouco mais, assim, nesse sentido. Ele pode ser realizado por um ato entre vivos, então por meio de uma escritura, ou pelo testamento, dispor isso no testamento, e daí ele vai ficar anotado na matrícula o direito real de habitação enquanto o período que for necessário. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com deficiência, que eu sei que ela vai precisar daquela casa o resto da vida, ela vai ter esse direito real de habitação enquanto ela sobreviver. Então, eu acho esse instrumento um instrumento tão justo e um instrumento que não vai dar nenhuma divisão. Ah, eu favoreci um mais que o outro. Não, eu favoreci aquele que precisava morar. E por que eu falo desse instrumento? Porque no Código de 16, se eu tivesse um herdeiro incapaz, eu poderia fazer com que esse direito real, eu exigiria, né, esse direito real de habitação de forma judicial, e ele poderia, inclusive, em algumas situações, até a gente tem algumas jurisprudências no sentido de ter, por exemplo, uma pessoa que ela já tenha também, então, o cônjuge, por exemplo, que está vivo e que tem o direito real de habitação em concorrência com o direito desse incapaz. Então, claro, no Código de 2002, nós estamos partindo do pressuposto que nós temos uma família dita a primitiva. Então, a família que se a mãe ou o pai sobreviver, ele vai ter o direito real de habitação e o filho vai ficar com essa mãe ou com esse pai. Mas hoje não é mais a realidade brasileira. Então, nós temos novos casamentos. Eu posso ter aqui um conflito de direito real de habitação, por exemplo, de um padrasto ou de uma madrasta com um filho de outro casamento que é incapaz e que precisa também sobreviver. Então, por isso que eu acho ele um instrumento interessante para que a gente possa dispor disso num testamento. Então, definir um direito real de habitação de um imóvel para esse herdeiro que necessite, né, desse patrimônio para sobreviver, para viver mesmo, para usar esse imóvel. E eu não preciso fazer uma doação com reserva de usufruto, não preciso desses outros instrumentos que podem, às vezes, causar um conflito maior naquela família. Olha, doou aquilo, vou ter que colacionar depois, então fica aquela coisa, às vezes, meio maldita, né? Por que doou para um filho, não doou para o outro? Né? Eu acho que, às vezes, esse instrumento não é legal. Até a doação, eu falo da doação, mas eu nunca sugiro, porque a gente nunca sabe efetivamente como vai ser no futuro. Eu doei meu patrimônio e depois eu não posso pedir de volta. Depois que eu doei, já foi. Né? Então, eu acho que a esse instrumento é doação interessante. Eu vou só ler aqui a pergunta da Lívia. A Lívia é uma aluna do nosso curso também e sempre uma menina super nova, mas muito interessada, muito preparada, sempre está se capacitando. Aí ela fez assim meio que duas perguntas, mas aí tu vai respondendo já, porque a gente já está com o tempo avançado, que eu queria que até falar um pouco, te provocar também sobre a questão da doação, algumas vantagens ou desvantagens da doação, que eu acho que a doação, concordo com você, ela foi um instrumento mais dócil, mais fácil, vamos dizer assim, e que eu acho que hoje em dia traz algumas complexidades, mas só ler, porque a Lívia, ela falou muito obrigado quando a gente respondeu ela.
O que vocês sugerem aqui no Brasil, no lugar do trust, para a proteção de pessoas com vulnerabilidade que não incapazes? Então não são incapazes, mas como tem transtornos de bipolaridade e esquizofrenia leves. Então, no caso, ela não tem ela teria que estar. E aí ela fala, muito interessante, quando você começou a falar sobre direito real de habitação do herdeiro incapaz, ela fala, mesmo que essa casa pertença à legítima dos demais herdeiros, Annelise, ela te perguntou. Sim, eu não sei porquê, mas não está carregando para mim os comentários, eles não carregaram. Mas vamos respondendo aos poucos. Qualquer coisa me Não, relembra. tá, eu leio, vou acompanhando aí. Eu não sei E o que aí, ele... só complementando, você já falou aí do testamento, desse direito real de habitação ao herdeiro incapaz. Tem a questão da doação com reserva de usufruto. E quando eu falo da doação, primeiro você destacou um ponto muito importante, né? Que é exatamente que quando as pessoas fazem a deliberação do patrimônio, você tem que pensar que você está vivendo mais. Se aquilo em algum momento, e às vezes as pessoas não sabem o que fazem, doam, às vezes você nem reserva de usufruto. Às vezes chega o cliente, quando você começa, não fiz nada. Aí você, não, eu já dei um apartamento lá atrás para não sei quem, para minha filha, já dei isso aqui. E aí você vai buscando aquelas informações. Tem a questão da colação, e que com questão com a mudança do Código de 2015, do Código de Processo Civil, que mudou esse momento do valor do imóvel, pode criar muitas situações de doação inoficiosa sem ter má fé, né, Annelise? Então, assim, você tem que ver, sempre pesar as vantagens e as desvantagens, ou faz só doação de uma parte, mas tem essa desvantagem de você fazer de todo no seu patrimônio, depois ficar dependente de um filho, de uma nora, de uma autorroxora que você precisa. Lembrar que a gente tem que cuidar da nossa velhice. Então, essa questão da vulnerabilidade não é só para as pessoas que ficam, mas é das nossas vulnerabilidades que nós vamos ter, né? Então, cuidarmos da nossa velhice, cuidarmos para não ficarmos dependentes, buscarmos ter uma reserva e assim por diante. Então, a doação tem. E outra questão que também a gente sabe que está sendo utilizada muito com a má-fé, que é a questão da doação sucessivas, né? Que também está um grande problema aí também. Então, por isso que eu digo que a doação, aí com a questão da colação, criou um grande... Então, assim, nem sempre realmente é a melhor opção, principalmente pela necessidade que você destacou da colação, né? Que, às vezes... Eu até acho que você dispor dentro da sua disponível, o problema é que pode ser que acabe até entrando dentro da disponível, dependendo do valor do bem na hora da abertura do inventário, né? Então, se tiver um bem que tiver uma valorização ou desvalorização desproporcional, vai ter, às vezes, uma invasão de uma doação inoficiosa, como eu disse, sem nem ter tido a intenção da má-fé, né? Eu acho que depende um pouco do caso concreto, né? Como que a família, da onde saiu aquele valor. Então, acho que isso é muito, muito particular. A gente, principalmente o que eu sempre falo, a gente acaba pensando só no planejamento sucessório e acaba esquecendo do planejamento matrimonial. Então, às vezes, a gente não sabe como que se deu aquele regime de bens. A gente fica à mercê, às vezes, da nora, do genro, de outras pessoas que não têm, às vezes, nada a ver com aquela família. Então, a doação é um instrumento que ele poderia ser interessante aqui. Por exemplo, eu poderia doar a legítima, antecipar a legítima de todos e deixar o direito real de habitação para aquele herdeiro incapaz. Também seria uma coisa interessante, né? Seria uma coisa que talvez protegesse esse herdeiro incapaz. Eu não quero deixar o direito real de habitação, mas eu deixo o usufruto do patrimônio. E ele pode ser um instrumento. Ou talvez a reserva do usufruto também no testamento. Instituir a reserva de usufruto de um testamento específico. Então, eu sempre brinco que o primeiro planejamento sucessório que eu vi na minha vida foi do meu avô. Porque meu avô utilizou o testamento para fazer um planejamento sucessório e ele faleceu em 94. Ele é professor de Direito Civil. Então, o que ele fez? Ele teve um novo casamento, ele se separou da minha avó
e ele deixou essa nova esposa, que ele não teve filhos, com a parte disponível do testamento, com reserva de... Quer dizer, ele deixou a nua propriedade para o meu pai e para minha tia e a reserva do usufruto de toda a parte disponível para ela. Então, ao longo da vida inteira, ela ficou usando o patrimônio, né, da parte disponível, e quando ela faleceu, o patrimônio retornou para os herdeiros dele, que eram os filhos dele, porque eles não tiveram filhos em comum e ele não queria que quando ela falecesse, o patrimônio que ele construiu fosse para a família dela e não retornasse para dele. Então, eu sempre lembro, assim, porque foi a primeira vez que eu vi uma pessoa que pensou efetivamente em como aquela pessoa que ele estava preocupado que ela ia viver, como que ela ia viver. Então, ela viveu o tempo que ela ficou viva nesses imóveis, que ela teve o usufruto, e depois esse usufruto foi extinto e retornou o patrimônio. Então, nós podemos, às vezes, pensar nesses instrumentos no dia a dia. Eu acho que a gente tem que pensar na prática, não ficar pensando, porque isso, porque aquilo. Não, eu quero o quê? Eu quero tem que a que ser pessoa na fique... vida, e as vantagens e as desvantagens e quais seus interesses, né? Agora a Exato. gente já está indo mesmo, eu quero que você fale sobre o contrato de Ulisses, explica o que é isso, fala aí agora sobre ele. E se eu não respondi alguma pergunta porque não carregou aqui, depois vocês podem me mandar por direct que eu respondo, tá, gente? Aqui realmente não está carregando aqui para mim as perguntas de forma pública, elencando exatamente como eu quero que a minha vida se desenvolva, caso eu não tenha um discernimento específico para isso. Então, eu posso dizer o que pode acontecer naquele momento. Então, eu não tenho discernimento para definir as minhas questões patrimoniais. Então, a partir desse momento, vai valer o contrato de Ulisses. E essa pessoa, então, ela vai dispor efetivamente quem que vai administrar o seu patrimônio, quem que vai realizar as decisões dessa vida. E é diferente um testamento vital, porque eu não vou dispor da minha última vontade. Então, se eu quero fazer um tratamento, se eu não quero... Não, o contrato de Ulisses é algo para os atos da vida civil. Eu vou definir em vida exatamente como seria a minha vida se eu precisasse de um curador. Então, eu preciso de um curador, eu vou definir quem eu quero que seja meu curador. Olha que legal, eu posso decidir em vida quem eu quero que administre meu patrimônio. Eu não preciso ficar esperando lá o que está disposto no Código Civil, o juiz decidir, o Ministério Público intervir. Então, eu já decido que aquela pessoa vai ficar responsável por isso. Eu vou ter toda uma proteção jurídica em relação à minha, talvez, futura incapacidade. Ou, por exemplo, algo que pode ser por um período. Então, agora na pandemia, nós sabemos que se eu tiver Covid, pode piorar, eu posso precisar ser entubado. Então, vou fazer um contrato de Ulisses dizendo, se eu precisar ser entubado, eu quero que a minha vida civil ocorra dessa forma, que eu vou elencar todos os termos que eu desejo, eu vou dispor naquele contrato de Ulisses e vou dizer quem é a pessoa que vai poder exercer todos esses atos por mim. Então, é um instrumento de planejamento de vida. Não, mas eu acho que o planejamento sucessório ele começa com a nossa organização em vida e da nossa. Eu acho que essa questão que a gente começou falando é muito importante. Determinarmos o momento de efetuarmos a coisa. Estou vendo aqui que a Heloísa também entrou. Heloísa também é nossa aluna. Agora, me fala aqui também sobre o contrato de Ulisses. Ele como para essa visão, né, dessa proteção em vida, a pessoa tem que ter essa plena capacidade de exercício, estabelece essa forma desejada, desenvolver. Ela é realizada por instrumento público, é um contrato. Qual é a... É por instrumento público, assim, ele na verdade, para que ele tenha uma garantia efetiva, ele é realizado por meio do instrumento público e eu já disponho efetivamente todas as minhas vontades naquele instrumento. Então, a minha vontade vai ser preservada caso, né, eu não consiga lutar por ela, né? Então, eu já determino efetivamente ali essas questões e ele vai ser levado em consideração, por exemplo, se eu necessitar de uma curatela. Então, eu vou verificar as disposições que estão no meu contrato de Ulisses e o juiz vai levar em consideração efetivamente esses termos que eu dispus nessa curatela. E você faz facilmente isso no cartório? Tem tido dificuldade?
conhecem esse instrumento, já que você disse que a origem dele, você conheceu ele em Portugal? Como é que é isso, assim? Como... Exato. Ele não é muito utilizado ainda, então alguns cartórios, tabelionatos não entendem um pouco, às vezes é necessário explicar, etc. Mas geralmente assim, porque né, nós podemos fazer, por exemplo, por meio de uma procuração. Na verdade, isso seria uma procuração que não tem início naquele momento, ela vai ter início só caso ocorra efetivamente aquela minha falta de discernimento. Então, caso eu vou dizer que o meu fato gerador vai ser posterior. Então, geralmente a gente consegue fazer sim. Tem alguns cartórios, eu acabo trabalhando sempre com os mesmos, né? Então a gente já tem esses locais que fazem, mas ele é assim utilizado, não é muito conhecido, né? Eu que falo bastante dele, mas eu acho ele bem interessante também para eu pensar, por exemplo, eu tenho um filho que precisa de mim. Se acontecer alguma coisa comigo, quem que vai cuidar do meu filho? Como que vai ficar disposta efetivamente a vida dessa criança? Então, quem que vai administrar? Eu também posso decidir essas questões. Então, eu posso pensar na minha vulnerabilidade ou nos vulneráveis que estão sobre a minha custódia. Então, acho interessante também a gente pensar. Eu sempre falo que quando... Eu não sei, eu falo tanta coisa, mas eu digo que quando eu tiver filho, eu vou pensar tanta coisa que pode acontecer com essa criança que a gente tem que planejar também, né? Tem que planejar efetivamente quem eu quero que fique, qual colégio, como que eu quero que administre, quem que vai, se vai no inglês, se vai no balé, se não vai. Eu posso dispor isso e deixar já pré-ajustado, né? Então, Estou vendo a Márcia aqui, né? Falou, e já pode deixar uma procuração outorgada a essa pessoa, facilita demais, né? isso. Deve também utilizar. Não, e você falou uma questão, você utilizou aí 12 instrumentos que é através de escritura pública, é como que hoje também, com o potencial do Covid, né? Como a importância dos cartórios para inventários, para esses atos de maior autonomia, e com a questão da digitalização, do e-notarial, né, que é uma decisão, tem mais ou menos um ano. Inclusive, vem 2 artigos no tomo 3, tratando dessa questão do inventário extrajudicial, do testamento digital, por conta que, né, quer dizer, mais esse recurso que nós temos e temos que explorar, porque se muito dessa busca que nós estamos falando aqui, de cuidados, de prevenções, é exatamente para quê? Para Ana Lúcia, aí, obrigada, né, Ana Lúcia, pela indicação. A Rita acabou escrevendo um artigo aí, daí do 7º cartório também, né, de Porto Alegre. E como que essa questão é essencial hoje em dia, porque quem quer resolver, quem quer celeridade, sendo a possibilidade de fazer inventário extrajudicial, tem que correr, né? Tem que ir nesse sentido. Não pode deixar isso ir para o judicial, ficar à mercê de decisões. Não estou falando da capacidade dos juízes, não. Eu estou falando que se eu construo um patrimônio, se eu tenho essa autonomia, se eu sei o que eu quero deixar para os meus filhos, se eu quero ter esses cuidados, não só com meus filhos, mas comigo, com em vida, né? Como é que eu vou cuidar? Só pensar depois. Eu acho que você também chamou atenção a um ponto que a gente, e aí eu acho que, mais uma vez, a questão das cláusulas restritivas é um problema. Muitas vezes as pessoas fazem um testamento botando muitas questões de cláusula, pensando muito mais nele e não na próxima geração. E você tem que fazer a leitura dos institutos com a funcionalização desses institutos, né? Exato. Então, não é pensando em preservar essa autonomia do titular do patrimônio de uma forma vedada, fechada, porque é a vontade dele. Não. Hoje em dia você até tem uma flexibilidade para as questões de buscar um pouco mais a vontade do titular para questões de flexibilizações de questões formais. Mas a de material, cada vez mais, tem que ser funcional. Você tem que pensar, não é a vontade do morto que foi, sim,
Que é o que a Ana Luísa Maia Nevares traz no livro dela, né? Que é a função promocional do testamento. A gente tem que ver. Eu sou aqui da escola do Rio de Janeiro, né? Da UERJ, então, assim, muito a gente fala da funcionalização dos institutos. Então, eu digo que É, sempre como um limitador e um planejamento, quando eu tenho aquelas questões, seja dessa família, como você falou, tem que ver o caso a caso, como é constituída essa família. Hoje, porque às vezes você chega, tem herdeiros necessários, que idade tem seus herdeiros? Às vezes hoje são menores, cada vez mais você tem que estar atualizando seus planejamentos. Você faz um testamento hoje, a vida da pessoa muda em 3, 4 anos, completamente. tá. Então, assim, tem que estar atualizando. Então, mais uma vez, a questão do testamento aí, de você ser um instrumento que você pode estar adequando, né, conforme as necessidades. Aí, até lembrando da Lívia aí, que tratou desse assunto. É, Ai, Anelisa, foi ótimo, adorei. E tem você tanta precisa coisa para falar. escrever e depor mais sobre o contrato aí de Ulisses, trazer aí decisões, não sei se já tem alguma questão assim no, aqui dentro, mas dentro de outros países que já aplicam, como trazem isso como solução, e Podemos? explorar mais, porque realmente é um instrumento que pode vir auxiliar e ajudar nessa forma, né, preventiva que temos de estarmos cuidando da vida e também da questão sucessória. Você sabe que eu, no tomo 2 tem um artigo da da Luciana Dadalto, que ela disse que agradeceu muito a oportunidade, que saiu ela da zona de conforto, que ela escreveu um artigo, deixa eu ver aqui, Luciana Dadalto, o planejamento para o fim da vida como aliado ao planejamento sucessório. Então, o planejamento é isso, é de vida, de Sim. como utilizar isso. Então, aí, quem sabe, aí, às vezes, você te provocando aí para você Ah, eu esmiuçar aceito, mais, já né? aceitei o convite. Eu acho que é interessante porque se a gente pensar todos os instrumentos que eu trouxe aqui são instrumentos que são baratos de fazer realmente, então são escrituras públicas ou um testamento, algo que não é um valor muito grande, algo que vai descapitalizar a pessoa. É uma coisa preventiva, eu fico pensando, eu trabalho bastante com curatela, às vezes a pessoa ela não pensou na sua possível incapacidade, ela fica à mercê do curador que o juiz indicou, toda a família fica trancada efetivamente naquela prestação de contas, no Ministério Público. E às vezes, se a pessoa tivesse feito um contrato de Ulisses, eu nem precisaria daquela curatela. Né? Eu já teria. Essa família já conseguiria administrar aquele patrimônio com liberdade. É isso, Depois. administrar. O patrimônio não pode ficar travado, preso, gente. As coisas têm que Não. circular, gerar, girar, né? E às vezes aquela pessoa ela ajuda uma outra pessoa e daí o juiz não sabe, daí na prestação de contas dá um problema. Olha, mas ela não deixou por escrito que ela pagava o colégio da neta, como é que agora a gente vai pagar o colégio da neta? Daí o Ministério Público vai lá, bloqueia o patrimônio da pessoa porque gastou o dinheiro do curatelado com uma coisa que ela não queria. Então, por que a gente não dispõe? Olha, eu quero ficar pagando o colégio da minha neta, eu quero ir para o hospital X, eu quero que o fulano administre meu patrimônio. Olha que liberdade que eu tenho de poder decidir a minha vida. Que coisa maravilhosa. Então, por que a gente fica, às vezes, à mercê do que está na lei, à mercê do que efetivamente vai ficar naquele processo? Então, acho que não tem mais sentido tendo tanto recurso, e são recursos baratos, simples, né? Por que ficar à mercê de um processo judicial que pode ter um litígio, que pode ser moroso? Então, acho que hoje em dia, com tanta tecnologia, poder fazer isso às vezes no conforto de casa, né? Assinar esse instrumento digitalmente, não tem por que a gente ficar brigando ainda com o Poder Judiciário, e nem os juízes querem, porque os juízes não sabem o dia a dia daquela família, eles não querem decidir se aquele dinheiro foi bem gasto, não foi bem gasto, eles não querem isso. Eles têm problemas, às vezes, até mais graves do que aquilo, para realmente focar suas energias. Então, acho que esse planejamento, ele tem que vir do planejamento matrimonial, tem que vir com contratos de Ulisses, tem que ser um planejamento sucessório. Acho que a gente tem que pensar num todo, não só, planejamento sucessório é quando eu Porque morrer, regime quando eu de morrer, os bens é herdeiros se viram. essencial em um planejamento, né? Eu não começo nada sem um regime de bens. Então, tudo isso é dentro desse planejamento patrimonial,
disso, não é só do patrimônio, mas de vida também, de como efetivar mesmo isso. Querida, vamos, antes que o Instagram não nos derrube, né? Aí o Exatamente. Sandro entrou agora só. Sandro, estamos acabando aqui. Acho que Ele a estava em Márcia fez uma aula. observação também. As pessoas precisam ser orientadas nesse sentido, porque só pensam na sucessão e não na eventual enfermidade, velhice ou incapacidade ainda temporária. Com certeza, Márcia. É Exatamente. isso aí. Annelise, super obrigada. Eu vou te mandar depois o link. Ô, Lúcia, tudo bom? Lúcia também, advogada aqui do Rio de Janeiro. Aí, ó, terminei a aula antes para pegar o finalzinho. Aí, Sandro, olha, você está me devendo uma, hein? Depois a gente vai fazer aí uma, eu, você, Annelise, sobre o artigo aí que você tem aí no tomo 2, aí você que domina toda a parte aí societária e tudo, quero aprender aí com você um pouco. Gente... é interessante pensar também na sociedade com os vulneráveis. É outro tema que também é interessante aí, planejar uma futura vulnerabilidade de um dos sócios. É isso aí, gente. Beijos, boa noite. Beijo, boa noite, até obrigada. a próxima live, semana que vem. Ai, não lembro, mas eu vou lançar aqui. Vou lembrar também que vai ficar gravado. Vou fazer um Rios amanhã, alguma coisa, para você estar aí. Ó, Antônio Zanetti. Não falo, Antônio, que eu estou chateada contigo. Antônio está me devendo um artigo, né, Antônio? Mas tá bom, gente. Um lindo, um fofo. Obrigada, Antônio. Gente, Ana Lúcia, beijos. Até a próxima semana. Tchau.